Bom, o que a gente tem de novidade hoje é a questão de como o STJD está lidando com essas investigações relacionadas à manipulação de resultados, né? O que a gente ficou sabendo é que, primeiro, eu conversei com o procurador-geral do STJD, o Ronaldo Piacente, e ele estava explicando como é que ele vai funcionar a dinâmica dele, inclusive com o Ministério Público, né? Que pode ser mais de um Ministério Público. Hoje é o Ministério Público de Goiás, mas a gente já tem o Ministério Público, a Procuradoria do STJD, né? O Ronaldo, já tem 5 inquéritos, 5 jogos diferentes que são suspeitos de manipulação de resultados. Esses não são a mesma coisa que o que foi descoberto pelo Ministério Público de Goiás. Na verdade, um deles é o mesmo jogo, mas os outros 4 são diferentes. São 2 jogos mais da Série B, um jogo da Série D e um jogo da Série C. Com isso, a gente tem 7 jogos do ano passado sob suspeita aí de armação de resultado, né? De alguma forma, pode ser como o que já foi revelado, um pênalti forçado, um escanteio forçado, enfim, a gama de apostas é grande. E como é que foi identificado esses 5 casos novos que o STJD está verificando? Foram verificados via a agência chamada Sport Radar, que acompanha movimento de apostas em sites de apostas. E a Sport Radar, ao identificar ali uma aposta atípica, ela vai analisar o jogo e ver se teve algo de estranho. Um pênalti que o cara agarrou no meio da área, como pareceu bem estranho um dos pênaltis que é suspeito, se vocês lembrarem bem, né? Um dos lances, o jogador agarra um dos lances que é investigado pelo Ministério Público de Goiás um jogador agarra ali no meio da área, quando a bola está longe do alcance do atacante, ele joga o cara no chão, né? Enfim, eles fazem essa análise. E o que a Procuradoria do STJD quer fazer? Ela quer ter uma interação com as autoridades públicas, em que ela peça informações para o Ministério Público de Goiás, para eles mandarem para ele o que eles têm. Quebra de sigilo, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, para identificar se dá para comprovar que esses jogadores tiveram ganhos ligados à aposta e, com isso, investigar os jogadores. Isso é uma coisa importante a gente dizer. Apesar de a gente ter esses 7 jogos sob suspeita, aí 5 investigados pelo STJD e 2 lá pelo Ministério Público de Goiás, né, e um em comum, não há possibilidade de modificação de tabela, como aconteceu em 2005. Por que não há modificação? O torcedor colorado vai reclamar e dizer aquele campeonato mudou tudo e agora não tem mudança. Existe hoje na legislação desportiva um artigo que prevê que quando acaba a competição, você não pode mais alterar o resultado. Seria uma espécie de garantia do que já transitou e julgado, digamos assim, essa competição, né? Acabou, então, portanto, o que pode acontecer? Esses jogadores, no âmbito esportivo, esses jogadores serem punidos, tomarem suspensões grandes, eventualmente outras pessoas que estejam envolvidas. O indício, segundo o STJD me informou, o procurador, o Ronaldo Piacente, né, que não tem envolvimento dos clubes. Então seria uma coisa provavelmente hoje de jogadores suspeitos que podem ser suspensos. E você vai ter, e eu acho que é importante essa interação que pode existir entre ministérios públicos, não só o de Goiás. Está aparentemente se formando uma força-tarefa aí para a gente verificar se existem outros casos. O próprio STJD vai enviar o que ele já tem para ministérios públicos dos estados correspondentes, onde aconteceram jogos, que é para descobrir qual é o tamanho dessa coisa, porque a gente hoje tem 7 jogos e você acaba deixando uma pulga atrás na orelha para o torcedor de 3 campeonatos, né? Série B, Série C e Série D. Enfim, o nosso principal campeonato não é o... a Série A hoje ainda não tem nenhum jogo, né? Sim. Mas assim, a partir do momento que você tem uma... Se você tem 30% de uma rodada da Série B, né? Se você tem 30% de uma rodada decisiva da Série B, de uma rodada, você pode ter comprometimento de 30% de outro pedaço. Eu entendi, você tem toda a razão, Rodrigo. Só estou colocando assim, toda essa indústria está contaminada por uma situação que é muito difícil de combater. Por isso, a necessidade que vem desde dezembro de 2018, olha só, a legalização dos sites veio no governo Michel Temer, em dezembro de 2018. Tem 4 anos, isso.
e veio com uma necessidade de regulamentação dessa indústria, que tinha um período de 2 anos para regulamentar durante o governo Bolsonaro. E aí não houve a regulamentação. O que é que muda a regulamentação? Vai deixar de ter escândalo? Não, mas mudam 3 coisas. Primeiro, os sites que estão em território fora do Brasil, porque pela legalização eles tinham que ter sede fora do Brasil e não ter impostos fixos de venda, porque o jogo no Brasil é ilegal. Então, eles são legais. Ele é legal, mas eles não têm mas é sede no Brasil. irregular, né? Ele está numa situação esdrúxula, né? Ele está numa situação, digamos, irregulamentada. Ele não está regulamentado. Então, ele é uma situação por isso a esdrúxula. gente pode Exatamente falar isso. irregular, mas ele é legal, né? Porque ele foi aprovado por lei. Exatamente. É Então, uma lacuna jurídica, né? É uma lacuna jurídica. São 3 coisas que mudam com a regulamentação e o texto da medida provisória. A SECOM informou para o Juca Kfouri que não tinha saído ainda do Ministério da Fazenda. A Secretaria Especial do Ministério da Fazenda informa que enviou o texto para a Casa Civil para ser assinado como medida provisória pelo presidente Lula para regulamentar. O que muda a regulamentação? Acabam os escândalos? Não. Acontece o seguinte: você passa a arrecadar impostos no Brasil, porque o dinheiro está saindo do Brasil, e você principalmente vai ter a obrigatoriedade dos sites de informarem a qualquer esboço de uma aposta acima do normal. Então, eles vão ser responsáveis por informar qualquer possibilidade, qualquer suspeita. Esse não é um problema hoje do futebol brasileiro apenas, né, Rodrigo? Porque, olha só, acabou de aparecer a notícia de suspeita de fraude em jogo da Copa do Rei. No ano passado, o caso do Xhaka, no jogo Arsenal e Leeds United, é espantoso. O Xhaka, jogador de Copa do Mundo, ele tinha uma aposta de 361 mil reais, em libras, evidentemente, de que ele tomaria cartão amarelo nos últimos 15 minutos de jogo. O Arsenal ganhava o jogo do Leeds United por 4-2. Houve uma falta antes do meio-campo. O Xhaka ajeita a bola, dá 3 passos para trás, volta até a bola, ajeita a bola e dá 3 passos para trás de novo e recebe o cartão amarelo. Isso, aí você diz assim: a CBF tem que proibir os sites de apostas, o Brasil tem que proibir os sites de apostas. Acontece que no Brasil, você em casa está apostando pelo celular. Se no Brasil você aposta no jogo Nantes e Juventus, que está 2-0 para Juventus, e você vai lá e coloca, vai ter 3 escanteios para Juventus aqui até o final do jogo, o cara na Itália está apostando no jogo da Série B aqui. Antes mesmo, inclusive, de ser legalizado, né, PVC? É importante a gente lembrar. Esse é o drama. Antes de ter a legalização, já havia apostas nos jogos brasileiros. E, portanto, havia armação. E outra coisa que é importante a gente lembrar, porque, como o PVC estava traçando aí, não existe solução mágica, né? O caso do Edilson, que é um caso de manipulação, foi em 2005, o jogo era ilegal. Então, assim, naquela época era ilegal e teve uma armação porque tinha um mercado paralelo de apostas no Brasil que você conseguia fazer ali em cassino, era mais difícil e tal. A regulação é um caminho, não vai, como o PVC falou, não vai resolver o problema, mas o governo Bolsonaro ficou 4 anos parado nesse assunto e a falta de regulação é um problema, porque lá fora, pelo menos, o que você tem é um monte de agências, casas de apostas, que tem, inclusive, já um grupo constituído de uma forma para ter alguma espécie de controle porque uma coisa que é importante a gente ressaltar é que a casa de aposta, em muitos casos, é vítima. Né? Fica uma coisa de... Parece que ela fez parte da armação e tal, mas ela que está pagando aquela aposta que o cara fraudou. Então, ela é uma vítima... enfim, ela poderia processar civilmente se houvesse um controle. O que a gente está vendo no Brasil é uma bizarrice.